Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vai frio aí? Hoje estava 8 graus aqui. Espero que vocês estejam agasalhados, quentinhos, protegidos e de quarentena, né? Quietinhos dentro de casa. Hoje é quarta-feira, dia 28, nós estamos aqui na primeira aula, logo às 8 horas da manhã, certo? Amanhã eu faço com vocês, amanhã é sexta-feira, não, segunda-feira eu faço com vocês uma aula online não, uma aula ao vivo, tá? Eu estou tentando melhorar a minha internet porque ela é movida a lenha, ela é muito lenta. Eu acho que até na segunda eu consigo melhorar a velocidade dela, daí na segunda-feira eu faço uma aula ao vivo com vocês. Por enquanto nós vamos na nossa aulinha gravada mesmo, tá? Eu gostaria que vocês pegassem um livro de gramática, por favor. A semana passada nós ficamos com o livro de leitura e produção de texto, terminamos aquela unidade, agora nós vamos lá para o nosso livro de gramática, na página 58. Pegue também, por favor, o seu caderno, lápis, borracha, marca-texto, e essa atividade aqui vocês vão fazer no caderno, junto comigo, depois quando nós voltarmos, aí eu passo o visto, tá? Coloca lá no cantinho do seu caderno a data de hoje, tá? Indica lá, livro de gramática, página 58, o assunto e verbo, e nós vamos lá para o meio da página 58, onde a gente tem aqui uma tirinha do Menino Maluquinho, tá? Então, de novo, ó, livro de gramática, página 58, a tirinha do Menino Maluquinho, tá bom? Aí o Menino Maluquinho tá lá tranquilão, né? Vou escrever minhas memórias. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Então aí o menininho maluquinho está a fim de escrever as suas memórias. O que será que é isso? Escrever as memórias. Escrever os fatos que já aconteceram com ele, que ele julga que sejam interessantes dele colocar no papel. Muita gente escreve suas memórias, sua biografia, né? Muitas vezes depois que a pessoa morre, um colega da pessoa lança uma biografia, normalmente de cantor, de atrizes, de atores, pessoas famosas, né? Memórias são isso, escrever o que já aconteceu com você. Então é o que ele se propõe a fazer lá no primeiro quadrinho, vou escrever minhas memórias. No segundo quadrinho, as reticências, ou seja, os 3 pontinhos aí, dão uma ideia de quê? De pausa, talvez, né? De pausa. Ele pausou, ele está pensando. Aí, de repente, no terceiro quadrinho aparece o ponto de exclamação. O ponto de exclamação nós já sabemos que ele serve para exprimir os sentimentos. Susto, dúvida, medo, dor, né? Então ele expressa aí algo que ele, no caso aí, algo que ele lembrou, né? Outros recursos visuais que nós temos aí são esses tracinhos, né? Esses tracinhos aí mostram movimento. Então lá no terceiro quadrinho ele alertou. E no último quadrinho ele fala assim, pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Então, aí na realidade ele vai escrever as memórias dele, mas no fundo ele está com a memória fraca, né? Ele está com a memória ruim por ter deixado o guarda-chuva dele na escola, tá bom? É mais ou menos isso o que quer dizer a tirinha aí. Então vamos lá. Lá no caderno então, o exercício 25 e vamos fazer juntos. O menino maluquinho pretende escrever as suas memórias. 25. Qual é a diferença na forma entre a palavra memória e a palavra memórias? Quando o exercício fala na forma, quer dizer no jeito de escrever. A diferença entre memória e memórias no jeito de escrever é que uma está no singular e a outra está no plural. Então a diferença está entre singular e plural. Certinho? 26. No texto há também uma diferença de sentido entre as palavras memórias e memória, que embora não apareça de forma explícita, ou seja, de forma escrita, de forma clara, está presente no sentido do verbo deixei, que é equivalente a esquecer. Indique a qual dessas duas palavras se refere cada uma das definições a seguir, com base no que você viu na tira. Agora você vira a página lá e você vai ter a letrinha A, esse é o exercício 26. Você vai ter a letrinha A e vai ter um 2. Então vamos ver qual das duas opções. A palavra memória, lá no dicionário, ela pode estar assim, ó.
Faculdade de lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se acha associado aos mesmos. Aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas. Lembrança, reminiscência. Esse daqui, pessoal, é a palavra memória. Memória. Tá? Lembrança. Agora na letrinha B. Então essa daqui é a letrinha A. Na letrinha B você vai ter de novo o 1 e o 2. Vamos lá ver então. Memória, ou memórias, né? Relato que alguém faz, frequentemente na forma de obra literária, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular. Memorial. Memorial é a mesma coisa que memórias. Então, se você ler de novo, você vai ter aí a definição do que é memória e do que é memórias, certo? 27. Por que o maluquinho deixou de lado o que estava fazendo e saiu apressado? Ora, ele saiu apressado porque de repente ele o quê? Ele se lembrou do guarda-chuva. E o que aconteceu com o guarda-chuva dele? Ele se lembrou do guarda-chuva que havia esquecido. Que tinha esquecido. Aliás, guarda-chuva é uma coisa que parece... Guarda-chuva, sombrinha, né? Parece que é uma coisa que é feita pra gente esquecer, né? Você sempre só lembra do guarda-chuva, da sombrinha quando tá chovendo. Tá certo? Então vamos lá. E onde que ele esqueceu o guarda-chuva? Ainda bem que ele lembrou que ele tinha esquecido o guarda-chuva na escola. 28. Qual é a graça encontrada na tirinha com relação ao substantivo memória? Responda com base no primeiro e no último quadrinho. Então, qual que é o humor? Olha lá. No primeiro quadrinho, ele fala que ele precisa escrever as memórias dele. E no último quadrinho, ele fala que esqueceu o guarda-chuva. Qual é a relação entre o primeiro e o segundo quadrinho? O primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o primeiro e o último. Qual a relação entre o primeiro e o último quadrinhos? Acredito que seja assim, ó. Para você poder escrever suas memórias, você tem que ter uma boa memória. No caso, o menino maluquinho não teve uma boa memória, não está com uma boa memória, porque ele disse que esqueceu o guarda-chuva na escola. Então é essa a resposta, tá? Para escrever as memórias, ou seja, as suas lembranças, fazer o seu memorial, um livro em que você relembre todos os fatos acontecidos com você, é preciso ter boa memória. Então aqui fica bem claro, né? Memórias é o livro, é o texto escrito com as suas reminiscências, e memória, a sua capacidade de se lembrar das coisas. Certinho? 29. Identifique os verbos ou locuções verbais e indique em que tempo estão flexionados. Vou escrever minhas memórias. Onde é que tem verbo aí? Ou uma locução verbal. Lembrando que locução verbal é dois verbos juntos, um ajudando o outro. Um verbo fraco ajudando o verbo forte. O verbo forte se apoiando no verbo fraco para ele poder, os dois juntos, darem o significado, né? Então, lá na 29A, vou escrever minhas memórias. Você tem a locução verbal, vou escrever, que é uma locução verbal, porque são dois verbos juntos. O verbo forte, escrever, sendo apoiado pelo verbo fraco, vou. Ou, em outras palavras, um verbo forte se escorando, né? Se apoiando num verbo, um verbo forte se apoiando num verbo fraco. Vou escrever minhas memórias. Qual é o sentido aqui, ó, de vou escrever? Qual é o tempo? Tempo futuro. A ideia aqui expressa é de tempo futuro, tá? Deixei meu guarda-chuva na escola. Então, na letrinha B, qual é o verbo? Deixei, tá? Então, isso aqui é uma locução verbal, esse aqui é o verbo. Qual é o tempo de deixei?
Eu deixei, tu deixaste, ele deixou, nós deixamos, vós deixastes, eles deixaram. Pretérito perfeito do indicativo. Certinho? Agora, vamos só relembrar o que é isso. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Vamos ver se a gente relembra isso dos anos anteriores que vocês estudaram. Então, vamos lá. Pega seu caderno e vamos revisar isso aqui, ó. Coloca aí no seu caderno aqui, ó. Tempos do modo indicativo. O que quer dizer que quer dizer modo indicativo? Nós temos 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo expressa alguma ação que você acabou de fazer, ou que você vai fazer, tá? O que você está fazendo. O subjuntivo é a ideia de possibilidade. Talvez sim, talvez não. Então, ó, tomara que a pandemia acabe logo. Tomara que os cientistas encontrem a cura. Tomara que a gente tenha aula presencial em breve. Então, são desejos. Quando você expressa um desejo, você está usando o modo subjuntivo, tá? Agora, o terceiro modo é o imperativo. O imperativo é aquele modo verbal em que você determina ordem. Quando a sua mãe fala assim, arruma seu quarto, sai do celular, vai estudar. Essas 3 frases estão no modo imperativo porque são ordens. Então, o indicativo é o fato certo, o subjuntivo é a dúvida, a possibilidade e o imperativo é a ordem. Então, vamos ver primeiro os tempos no modo indicativo. O presente, tá? Que é aquilo que está acontecendo hoje, isso não tem problema, não tem dúvida, eu acredito que isso seja muito fácil. Aí você tem o pretérito. O pretérito você vai ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Agora vamos ver lá então. Pretérito perfeito é aquele que aconteceu ontem. Então o que você fez ontem? Ontem eu estudei, ontem eu lavei louça, ontem eu assisti aula, ontem eu fiz minha lição de casa. Então, essas frases estão no pretérito perfeito. Então, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram, tá? Pretérito imperfeito é aquele que aconteceu quando você era bem pequenininho, quando você era bem criancinha, tá? Então, ó. Quando eu era pequenininho, eu estudava à tarde, eu fazia muita lição, eu gostava de ir para a escola. Então, essas ações aí, de quando você era criança, elas são escritas no tempo pretérito e imperfeito. Então, o perfeito ontem, o imperfeito quando você era criança, e o mais que perfeito, ele é até engraçado de falar, mas ele é assim, ó, o passado do passado. Que será que é isso? O pretérito mais perfeito é assim, você tem 2 ações. Uma aconteceu a 1h da tarde e a outra ação aconteceu às 4h da tarde. Essa daqui é mais antiga. Aqui é mais antiga, que é passado do passado, nós vamos falar que ela é pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito simples é pouquíssimo usado. É assim, olha, eu estudara para a prova, mas não tirei boa nota. Joana vira todas as lições, mas esqueceu de uma. Minha mãe fizera o almoço muito cedo e ele acabou esfriando rápido. Então, fizera, vira, estudara são frases no pretérito perfeito. Só que ninguém usa, tá? Ele acaba sendo usado somente na linguagem muito formal. Mas o povo deu um jeito, adaptou esse tempo para uma forma que nós usamos muito. Aí ficou o pretérito mais perfeito composto. E olha só como é que a gente usa. Minha mãe tinha feito um almoço muito cedo, aí ele acabou esfriando.
Joana tinha visto as lições, mas esqueceu de uma. Eu tinha estudado toda a matéria, mas eu fui mal na prova. Então, tinha estudado, tinha visto, tinha feito, aí sim são frases da linguagem do dia a dia, da linguagem informal. Eu uso, você usa e todo mundo entende. Então, o que acontece é que o pretérito mais que perfeito, esse passado do passado, a gente acaba usando o pretérito mais que perfeito composto. E o composto sempre vai ter esse tinha, né? Por exemplo, eu tinha estudado, tinha feito, ou ele tinha escrito as lições, ele tinha alguma coisa, tá? O participo passado de algum verbo. Então, sem problema com o pretérito aqui? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito, certo? E depois nós temos o futuro. Eu tenho dois tipos de futuro aí. Futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente é aquele que eu tenho certeza que vai acontecer. E o futuro do pretérito é aquele que é uma dúvida, é uma possibilidade, ele depende de alguma outra coisa para existir. Exemplo. Futuro do presente. Amanhã fará frio. Então eu vi lá no jornal, tá? Eu vi na internet, eu vi no jornal, eu vi no noticiário que o frio amanhã vai continuar. Então eu falo assim, amanhã fará frio, tá? Então é um futuro do presente porque ele é certeza. O futuro do pretérito é aquele que depende de alguma outra ação para ele existir. Amanhã faria frio se hoje chovesse. Então, olha, se hoje chovesse, amanhã faria. Esse faria é uma dúvida, uma possibilidade, depende de alguma outra coisa para existir. Eu faria todas as lições se tivesse entendido a matéria. Minha mãe compraria um carro novo se ela tivesse dinheiro. O que mais? Nós poderíamos passear se já tivesse a cura para a Covid. E assim vai, tá? Então, esses dois tipos de pretérito também são bem simples. O do presente é uma certeza e o do pretérito é uma dúvida. Esses são os tempos do modo indicativo, tá? Fecha aí tudo isso num balãozinho aí e coloca que isso é importante. Depois nós podemos ver os outros modos, tá bom? A gente pode ver lá o subjuntivo e o imperativo. Mas entendendo esse daqui já é meio caminho andado. Espero que tenham copiado bonitinho aí, tá? Vamos continuar com o nosso livro agora. Com certeza o livro fez também a mesma observação, esse mesmo estudo aqui. Olha lá. Exercício 30. Anote no caderno as formas verbais do verbo escrever, que exemplificam os tempos derivados. Então, tempo primitivo, escrevo. Tempo derivado, pretérito perfeito, imperfeito indicativo, presente do subjuntivo e imperativo. Pretérito perfeito indicativo, escrevi. Depois, o tempo derivado, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. Infinitivo pessoal, escrever. Futuro do presente, futuro do pretérito, infinitivo, particípio e gerúndio. Tá? Agora vamos lá na página 60. Lá na página 60 você tem um quadrinho. O exercício 30 nem precisa fazer, é só para observar, tá bom? No exercício 31, aí sim tem que fazer. Derivados do presente do indicativo. Nesse tempo, os radicais FAL, DV e PART dele derivados. O pretérito imperfeito, presente subjuntivo e imperativo. Então, ó, entenda o quadrinho aqui comigo. Pretérito imperfeito indicativo. Como é que eu formo o pretérito imperfeito indicativo? Eu tenho o presente do indicativo, depois eu coloco o quê? A primeira conjugação, radical do presente mais o as. Se for a segunda conjugação, radical do presente mais o as. E a terceira conjugação, também radical do presente mais o as. Quando eu coloco assim, ó, eu falo, eu devo, eu parto, como é que vai ficar o pretérito imperfeito? Eu falava, eu devia, então, ó, a letrinha A, aqui nesse quadrinho, você vai escrever partia. Então, olha lá. Eu falava, eu devia, eu partia.
Tu falas, tu deves e tu partes. O que você vai escrever na letrinha B? Tu falavas, tu devias, tu partias. Ele fala, ele deve, ele parte, tá? O que você vai escrever na letrinha C? Ele falava, ele devia e ele partia. Nós falamos, nós devemos e nós partimos. Como é que eu falo? Falávamos, devíamos e na letrinha D você vai escrever o quê? Partíamos. E na letrinha E? Vós falais, vós deveis, vós partis e vós faláveis. Lembrando que o tu e o vós são pouquíssimo usados. Nunca vou pedir numa prova uma conjugação de tu e de vós, porque eles fazem parte da linguagem formal, tá? A linguagem que é muito pouco usada. Se vocês souberem as outras pessoas, já está ótimo. Pode esquecer o tu e vós fica aqui como falam no futebol, cumprindo tabelas. E vai lá só para dizer que ele está lá. Eles falam, eles devem, eles partem. Como é que fica no pretérito imperfeito? Eles falavam, eles deviam e eles partiam, certo? Agora, lá no 2, pessoal, no segundo quadro, presente do subjuntivo. Como é que eu formo o presente do subjuntivo? Eu pego o presente do indicativo e vai ter as letrinhas lá de novo. A, B, C, D, E e F. Então, vamos lá. Como é que você vai completar esses espaços aí para formar qual tempo? O presente do subjuntivo. Então, é a segunda parte do exercício, tá? Então, de novo, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E e F. Lá na letrinha A, está escrito desde o começo assim, ó. Eu falo, eu devo, eu parto. O presente do subjuntivo vai ser assim. Tomara que eu fale, tomara que eu, ou tomara que eu não deva, né? E tomara que eu parta. Tu falas, deves e partes. Vai ficar como? Fales, devas e partais. Tomara que tu partais o seu lanche em 2 e que daí eu possa comer 1. Partais. Certo? Ele fala, ele deve, ele parte. Tomara que ele fale sempre a verdade, né? Nós falamos, nós devemos, nós partimos. Aí no presente subjuntivo vai ficar assim. Tomara que nós falemos, tomara que nós devamos, tomara que nós partamos. Tá? Falais, deveis e partis. No futuro, no presente do subjuntivo. Tomara que vós faleis, tomara que vós devais e tomara que vós partais. E na última vai ficar aqui, ó. Tomara que eles falem. Então aqui, esses daqui estão no subjuntivo porque eles dão a ideia de uma possibilidade. Quando eu falo assim, ó, tomara que ele fale a verdade, tomara que eu não deva nada para ninguém. Quando eu falo esse tomara, quando eu tenho essa ideia, é porque é uma possibilidade, é um desejo. Por isso que é modo subjuntivo. Certinho? Eu vou parando por aqui, na próxima aula nós continuamos.